Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e quero ler um versículo para meditar juntamente com o pessoal que vão participar aí desse vídeo. Em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 20, que diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, quais pertencem a Deus. Paulo escreve aqui uma carta para a igreja de Coríntios e pede para que o povo da igreja de Coríntios, adverte primeiro dizendo: porque vocês todos foram comprados por um bom preço. O preço não foi pouco, o preço foi um preço grande, um preço alto. Porque fostes comprados por bom preço. Então, já que vocês têm valor, o valor de vocês é grande, glorifica, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Porque se o povo for comprado, o povo de Coríntios foi comprado por bom preço, eles têm que dar glória a Deus, tem que glorificar Deus no corpo. E como é que se glorifica Deus no corpo? Andando segundo a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está com nós glorificamos a Deus. Paulo escreve na sua carta, também dizendo: o Deus de paz nos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Ele começa da parte de dentro, vindo para fora. Aqui Paulo escreve, dizendo, no versículo 19, diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Vocês não sabem disso? É uma pergunta que ele faz. E que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês não são de vós mesmos. O que Paulo quis dizer? Vocês não mandam em vocês. Eu sempre medito com o pessoal que eu tenho oportunidade assim. Assim como nós vamos no banco e temos uma fila, esperando a hora de nós ser chamado, nós temos uma senha e estamos esperando a hora de ser chamado. Assim é para nós ir para o outro lado da vida. Estamos esperando a volta de Jesus? Temos. Mas também podemos ser de uma hora para outra morrer. E nós temos uma data. Todos nós já temos a certidão de óbito na mão, só não sabemos a data de partir daqui. Mas de vez em quando é chamado alguém. E nem sempre são os mais velhos que nós, muitas vezes mais novos. Muitas vezes nós vamos primeiro que as pessoas mais velhas. E vamos supor que o meu número é o número 500, daqui um pouco alguém lá chama 500 e é a minha vez. E de uma hora para outra qualquer de nós pode ser chamado. Então nós não pertencemos a nós mesmos. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e provém de Deus, e que vocês não sois de vós mesmos, vocês não. O que Paulo quis dizer, vocês não se mandam, vocês não podem se mandar. Quem manda em vocês é o Espírito Santo. Paulo está escrevendo aqui para uma carta de Coríntios, uma carta que tinha acreditado em Jesus. E depois no versículo 20 ele diz assim: porque vocês foram comprados por bom preço. Se nós somos comprados, nós somos. Deus trata nós como filho, mas na realidade, se nós formos analisar, nós somos tipo alguma coisa que pertence para alguém que pagou. Nós não tínhamos condições de comprar, não tinha dinheiro para pagar, porque o dinheiro não paga, porque ele disse: vocês foram comprados não por ouro nem por prata, por coisas corruptíveis desse mundo, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, se nós somos comprados, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Por isso o apóstolo Paulo escreve aqui, diz: glorifica, pois, a Deus, dão glória a Deus. Em primeiro lugar, o vosso corpo. Quando é que nós demos glória a Deus no nosso corpo? Quando nós andamos dando exemplo para o mundo, que alguém olha para nós e vê em nós que há luz em nós, que é exemplo, que nós andamos diferente do mundo. Se nós andar igual ao mundo, nós não temos dando glória a Deus, porque o mundo é mundo, já diz, é mundo, o mundo, a vida deles, para eles é aqui, nós não. Nós vivemos no mundo, mas não podemos ter o mundo dentro de nós. E aqui o apóstolo Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço, por isso vocês devem glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo pertence a Deus e o espírito também. Então, meus amados,
Se ele escreve também dizendo: Deus te faz e santifica em tudo, espírito, alma e corpo. Então, o nosso corpo não faz nada sem a decisão nossa do nosso espírito. Se eu liguei o computador e quis agora mandar esse vídeo, é porque dentro de mim o meu espírito quis e agora eu decidi. Mas o corpo não decide nada sem interiormente ter a decisão. Nós tomamos a decisão e depois fizemos. É uma das coisas que todo homem é responsável por si mesmo pelas suas atitudes, que ninguém toma uma atitude por outro homem. Nós, enquanto está dentro de nós, quando está dentro de nós, ninguém sabe o que é que está acontecendo. Nós somos donos do que está dentro de nós. Por que Jesus disse: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras será condenado? Porque toda palavra ociosa, disse Jesus, que o homem pronunciar da sua boca, ele vai ter que dar conta. Porque a responsabilidade é dele. Enquanto a palavra está dentro de mim, está no meu domínio. Quando eu soltei a palavra, não tenho mais domínio sobre ela. Quantas pessoas que estão lá presas, quantas pessoas que já morreram por palavras que eles não controlaram e falaram. E depois que falaram, não foram mais donos das suas palavras. E através das suas palavras, deram oportunidade para as outras pessoas tomarem atitude. Muitas vezes nós não ouvimos, mas por nossas palavras o nosso inimigo está sempre, ele não sabe o que nós pensamos, mas pela nossa atitude ele sabe o que tem dentro de nós. E muitas vezes no nós agir ele sabe mais ou menos o que é que está dentro de nós. Então ele faz nós agir. E muitas vezes ainda acharam culpado. Muitas vezes o homem age e acha um culpado, como desde o início da criação do homem. Quando Deus falou com Adão, Adão achou um culpado. Quem era o culpado? A Eva. A Eva não botou a fruta boca abaixo de Adão. Perguntou para Eva o que foi Eva. A Eva disse: foi a serpente. Não, mas a atitude de Eva foi ela que tomou. O livre-arbítrio do homem é do homem. O homem, ninguém pode fazer nada sem ele mesmo decidir. A decisão é dele. A decisão é de cada um de nós. Por isso, por que o apóstolo Paulo diz que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo? Porque quando nós glorificamos a Deus no nosso corpo, Satanás tem medo do nosso corpo. Ele tem que ter medo do nosso corpo e do nosso espírito. O corpo é o que nós vimos e o espírito é o que faz o nosso corpo tomar atitude. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser santos. Ele diz: Deus de paz nos santifica em tudo. Espírito, alma e corpo. Então nós temos que ter no nosso corpo, o nosso traje, no nosso corpo tem que ser diferente. E qual é a diferença? É que nós andamos segundo a palavra. Nós pensamos segundo a palavra, nós temos que agir segundo a palavra. Porque é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina, amados. Quando nós olhamos para a Bíblia e vimos o Velho Testamento, nós vimos a lei. O que é que a lei fazia? A lei era lei, já diz lei, não é se der, tem que obedecer. Hoje nós vivemos na graça. O que é a graça? Diminuiu então? Não. A graça agora mesmo que a coisa é mais séria, só não é obrigado. Jesus disse: vocês viram que foi escrito na lei? E depois ele passa para nós: se na lei está escrito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas. Se alguém pegar a tua capa, dá também a túnica. Então veja bem, não é mais para nós confrontar. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça. E a graça já está dizendo, sem entrar em demanda, sem entrar em conflito, porque nós estamos no tempo da graça. Deus no passado ensinava o homem a agir, havia guerra, de corpo para corpo, havia aquelas guerras que os homens se matavam. Agora ele mesmo, a Bíblia Sagrada nos diz que ele enviou o seu filho, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que é que ele fez? Ele reagiu? Não. Quando os homens lhe provocaram, se ele reagisse, ele venceria, venceria. Mas, no entanto, ele deu exemplo para nós, recebendo tapa, recebendo afronta, mas sabendo na hora da aflição, na hora do problema, ficar com a boca fechada. Por quê? Para ensinar para nós que agora nós temos uma graça. E agora nós não temos que lutar nem contra a carne e contra o sangue. No passado era, agora não. Agora a nossa luta é contra Satanás. Satanás está aí, a nossa maior luta é com ele. E onde é que nós temos que lutar com ele? Nos lugares celestiais. E onde é que os lugares celestiais? Os lugares celestiais, Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Então onde Jesus está passa a ser um lugar celestial. Por quê? Porque tem um ser celestial ali. Mesmo que não tiver 2 ou 3, mas se eu resolver pregar a palavra aqui, se eu resolver pregar a palavra aqui, quem escreveu a Bíblia Sagrada, quem inspirou, foi o Espírito Santo, ele já vai estar aqui juntamente comigo. Jesus é a palavra, já vamos estar em 3. Se eu resolver não
pregar, mas cantar. Se eu estiver cantando, passa a ser um lugar celestial. Por quê? Porque os querubins estão aqui. Por quê? Porque o Senhor habita no meio dos louvores. Então, se o Senhor habita no meio dos louvores, Ele está com a sua comitiva de anjo. Mas já passa a ser um lugar celestial também. Então, amados, a nossa luta, hoje, nos nossos dias, nós precisamos compreender que o nosso alvo não é mais o homem. Não é mais derrotar o homem. O nosso alvo é nós vencer Satanás. E nós vencemos Satanás. João disse, através da sua carta, que o que faz nós vencer o mundo é a nossa fé. Como nossa fé? É quando alguém nos ofende, quando alguém faz alguma coisa para nós temos que entender que se nós perder alguma coisa nessa terra, não tem importância, nós temos lá de Deus alguém melhor. O apóstolo diz que se nessa vida nós se desfizer desse tabernáculo, nós temos de Deus um edifício, não feito por mãos, mas eterno nos céus. Nós só temos luta. Deus nos abençoe, amados, e guardamos essa palavra no nosso coração.